A paz, irmãos. Que o nosso Senhor esteja sempre com vocês. Eu quero falar hoje, para a honra e glória de Deus, e não vai ser o primeiro vídeo, vão ser vários vídeos, testemunhos do meu relacionamento com o nosso Senhor. Só que para iniciar esses testemunhos, iniciar a contar tudo, eu vou ter que começar assim, de quando eu conheci Jesus, aliás, até um pouco antes. Como eu era antes de conhecer Jesus, falar do dia que eu conheci Jesus e depois comentar tudo que vem acontecendo. Então, assim, partindo do início, antes eu era uma católica não praticante. Então, eu assim, casei na igreja católica, só que eu não gostava de ir de jeito nenhum nas missas, apesar da minha mãe, quando eu era criança, querer forçar a minha ida à igreja. Nossa, aquilo me incomodava profundamente. Eu sentia até falta de ar dentro da igreja. Mas aí, tudo bem. Mas aí eu fiz o catecismo, como todo mundo tinha que fazer. Fiz a crisma, né? E no meu ato de rebeldia, a crisma você tinha que ter madrinha. E eu fui a primeira pessoa da minha cidade a não aceitar madrinha. Fui sozinha para fazer a crisma. Lembro até que no dia o padre olhou para os lados perguntando, e aí, cadê a tua madrinha? Eu falei, eu não tenho. A irmã disse que eu podia vir sem madrinha, se eu quisesse, então eu não quis. Aí fez todo, né, o procedimento, que eu nem lembro mais como é que era. Eu acho que era a hóstia, né, que dava, não lembro. Não lembro como é que era a crisma. E isso aí. Isso foi o meu primeiro ato de rebeldia por me forçar a ir num ambiente que eu não gostava, que eu não me sentia bem, né? Já que eu não queria brigar com a minha mãe, com meu pai, eu fui e fiz esse ato de rebeldia. Lembro até que a minha tia naquele momento estava comigo, né? E ela se ofereceu para ser minha madrinha porque ela achou que ia ser vergonhoso eu ir sem madrinha, mas eu disse não. Eu era um pouquinho rebelde, podemos dizer. Tá, então aí eu, depois que eu comecei a poder escolher, eu parei de ir na igreja. Não fui mais, fiz até a parte que a minha mãe obrigou, a crisma, e não fui mais. Não quis mais saber. Aí eu só fui na formatura, né, da 8ª série, formatura do colegial, que tinha uma missa, né, que eles faziam. Eu cheguei aí, mas não gostava também, mas fui. Mais questão de protocolo, podemos dizer. E nesse período, assim, o meu irmão, eu não sei se ele conheceu alguém que era evangélico, acho que sim, um amigo dele, se não me engano, era evangélico, e ele resolveu ir na igreja evangélica. E a partir daí ele se tornou evangélico. A princípio eu achei que ele fosse um evangélico real. Hoje eu percebo que na época ele não era um convertido, ele foi convencido, que é muito diferente. Eu acredito que alguns saibam até a diferença. Se não souberem, depois vocês me perguntam. Então, meu irmão se tornou um convencido. Só que nessa dele se tornar um convencido, ele trouxe isso para minha mãe e levou a minha mãe também para a igreja. Então, os dois eram evangélicos. Isso faz mais de 30 anos, nossa, muito mais de 30 anos que isso ocorreu. Então, eu tive na minha família 2 evangélicos. E pelo fato da minha mãe falar na minha cabeça o tempo todo, vamos para a igreja. Aí teve um dia que eles falaram que ia ter vigília. Aí eu fiquei curiosa, falei, nossa, eles vão ficar a noite toda acordada? Eu pago para ver, quero ver como é que funciona, né? Então eu fui de curiosidade nessa vigília da igreja. Só que eu fui do meu jeito, né? De camiseta e calça jeans. Que eu sou assim 24 horas por dia, camiseta e calça jeans. Não gosto de muita frescura, às vezes coloco um vestidinho por causa do calor, mas não, é camiseta e calça jeans. E fui desse jeito para a vigília. Aí separaram os jovens para um lado, os outros mais idosos para o outro lado, e eu sei que fiquei junto com os jovens numa sala. E uma coisa que eu não sei quem era o cara, devia ser pastor ou um diácono, não sei quem era esse homem na igreja. Ele, ao invés de incentivar, né, as pessoas a ir para a igreja, o que ele vem e fala que tem pessoas que não frequentam a igreja corretamente, usam calças, não querem usar, as mulheres não querem usar saia, vestidos, isso acaba indo para o inferno, isso aqui. Quando eu escutei aquilo assim me deixou assim assustada. Não pelo fato dele dizer que a gente vai para o inferno, mas pelo fato dele falar que a minha vestimenta diz quem eu sou. A minha vestimenta diria que eu vá para o inferno ou não.
Eu fiquei meio assim, falei, como assim? Porque eu uso calça? Eu vou para o inferno? Na hora eu não me toquei, sabe, de nada. Eu fiquei meio assim assustada com uma coisa tão absurda. Eu falei, não é possível. Deus vai me mandar para o inferno porque eu uso calça. E a partir daí não quis mais saber de não. Não fui, teve outros momentos depois, numa outra igreja, eu acabei indo com a minha mãe para acompanhar, porque a igreja era muito longe, ela tinha vontade de ir nessa igreja, aí eu e meu marido levamos algumas vezes, foi até legal, não teve essa religiosidade de ter que usar calça, não teve, até aí eu me interessei, mas voltando, né, depois para a história lá da calça, saí daquela igreja e falei, não quero mais saber, isso não é para mim. Eu não sirvo para ir para uma igreja evangélica porque é uma coisa absurda. E realmente, tá? Não sei se quem está ouvindo, né, esse meu testemunho acredita que tem que usar saia, tem que usar vestido, senão vai para o inferno. Gente, eu li a Bíblia várias vezes já. E não tem isso. Que tem lá o apóstolo Paulo, né, falando de usar vestimenta adequada, tudo. Depois um dia a gente até pode conversar sobre isso, mas não diz que a mulher tem que usar vestido, senão vai para o inferno. Não diz que o homem tem que usar terno e gravata, senão vai para o inferno. Não diz que a mulher tem que ter cabelo comprido, senão vai para o inferno. Não tem isso na Bíblia. Já li dezenas de vezes o Novo Testamento, não tem isso. Tá, então voltando. Então eu resolvi não frequentar. E nessa minha vida, tal, casei na igreja católica, só para dizer assim, na verdade eu queria ter a bênção de Deus, então eu não me preocupava com placa de igreja. Então, para mim, eu estava casando na igreja católica para que Deus visse que eu queria a presença dele, entendeu? Independente de igreja. E na minha cabeça, eu acredito que isso é algo que o diabo coloca na cabeça da gente, que eu pensava assim, gente, eu sou boa, eu não faço maldade para ninguém, tem muita gente ruim nesse mundo, por que eu vou para o inferno? Não desejo mal para ninguém, não faço mal para ninguém, se alguém precisar de ajuda ainda contribuo, ajudo, então não tem por que eu ir para o inferno. Gente, isso é um pensamento demoníaco, isso é péssimo pensar num tipo de coisa assim. Então, e nessa época eu só conhecia que tinha Deus Pai e Deus Filho. Eu não sabia da existência do Espírito Santo. Não sei se a Igreja Católica explica sobre o Espírito Santo, porque eu fui tão pouco e quando eu ia era criança, e quem disse que eu queria prestar atenção no que o padre falava, né? Achava aquilo tão monótono que eu não conseguia prestar atenção. Então eu não sabia da existência do Espírito Santo. Para mim só tinha Deus Pai e Deus Filho. Então, para mim estava tudo perfeito, eu não fazia maldade, tranquilo, para ir para o céu, não tinha motivo para ir para o inferno. E pastor, gente, eu não suportava ouvir pastor. Se alguém mandasse vídeo para mim de pastor, era que eu abria e via que era pastor falando, eu já deletava. Se a pessoa for daquela de insistir, querer insistir, eu ia bloquear. Porque eu detestava ouvir pastor. Para mim, acho que foi depois daquele, né, que falou a respeito da calça, para mim aquilo era um fanatismo, aquilo não era vida. Aí eu ficava pensando, povo doido, né? Ficar indo toda hora na igreja, não sai da igreja, que loucura é essa? Imagina, Deus vai querer que você fique enfiado dentro da igreja. Então, eu tinha uns pensamentos assim, revoltados, eu era revoltada com o pastor, por culpa de eu era revoltada, acredito que muitos pastores têm o mesmo pensamento desse, infelizmente, e aí acaba afastando pessoas de Cristo por falar asneiras, né? E na própria Bíblia fala, se você acrescentar ou tirar alguma palavra, aquelas tribulações que estavam ali, a pessoa ia ter aquilo. Então, Deus me livre e guarde acrescentar ou tirar. Por isso eu falo, lá não está dizendo, mulher, andai de vestido, porque senão você vai para o inferno. Homem, andar de calça, terno e gravata, senão você vai para o inferno. Não tem. Mulher, ande de cabelo comprido, senão você vai para o inferno. Que lá fala em Coríntios que as mulheres, o apóstolo Paulo dizia, ele dava uma opinião para as mulheres andarem de cabelo comprido. Isso tem um fato histórico do porquê, que agora não vem o caso de explicar. Mas tanto é que no final, quando ele dizia lá, mas nós, do meu povo, da minha igreja, não temos esse costume das mulheres ter que andar com o cabelo comprido lá, ele estava dizendo isso. Mas naquela região era necessário por um problema
de costume naquela região, para poder separar as mulheres que são de Deus de outras mulheres. Então ele aconselhou. Ele não disse em nenhum momento que a mulher era obrigada, todas as mulheres, andarem de cabelo comprido. É a mesma coisa de eu dizer das mulheres da África. A grande maioria lá prefere andar com cabelo curto, ou talvez seja pela região, que é muito calor, sei lá, não importa qual motivo, elas preferem andar com cabelo curto. Então, eu vou dizer que todas elas vão para o inferno porque elas andam de cabelo curto? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Sendo que isso nem existe na Bíblia, não está na Bíblia. Então, ai do homem que acrescenta ou tira alguma coisa da palavra do Senhor. Eu que não vou fazer isso. Então, eu detestava, não suportava ouvir voz de pastor. E na época da pandemia, isso foi... Quando começou a pandemia, eu comecei a pesquisar muito sobre horta. Então, tudo que era sobre horta, eu comecei a ver. Por quê? Porque se eu ficava dentro de casa, eu tinha que ocupar a minha mente. Então, eu comecei a plantar. Só que daí, como eu era muito leiga, né, eu mais matava a planta do que fazia ela crescer. Então, eu tive que pesquisar. Então, eu aproveitava todo o tempo. Então, quando eu ia lavar uma louça, eu colocava lá vídeo de YouTube, né, a playlist lá falando de horta, e eu ia assistindo. E teve um momento desse, eu lavando a louça, apareceu um pastor, falei, misericórdia, né? Que perseguição. Apareceu um pastor falando de Deus. Aí na mesma hora, sequei ali a minha mão, já fui, pulei o vídeo, tirei. E começou a voltar lá os vídeos de horta. Gente, não passou tempo nenhum de novo. O mesmo pastor falando. Falei, não é possível um negócio desse. Aí veio uma vozinha na minha cabeça, escuta-o. Eu fiquei meio assim, falei, como assim, né? Da onde que surgiu isso? E aí eu peguei, tirei de novo. Daqui a pouco eu mexendo, apareceu de novo o vídeo, falei, não é possível. Aí veio de novo a vozinha, escuta. Aí eu resolvi secar a minha mão, falei, tá, vou dar uma chance para que esse homem está falando, né? Aí eu parei de lavar a louça, peguei meu celular, vim para esse cantinho que eu estou agora, inclusive eu gosto desse cantinho por causa disso. E comecei a ouvir o que o pastor estava falando. A princípio eu não estava entendendo nada, porque ele não estava falando assim, como muitos pastores falando que Jesus te ama, que ele morreu por você. Não estava falando nada disso, sabe? Tentando me convencer a ir para a igreja. Não, ele estava diferente, ele estava falando sobre arrebatamento. Comecei a escutar aquilo, falei, mas que raios que esse homem está falando, que loucura. Aí eu até me interessei pelo assunto, sabe, apesar de não estar entendendo nada. Ele começou a explicar uns detalhes lá, eu falei, misericórdia, o que é isso? De repente, assim, eu ouvindo ele, apesar de estar viajando, gente, aqui nessa sala, eu escutei uma voz alta, uma voz audível, dizendo, você vai ser arrebatada. Na mesma hora, eu senti uma coisa tão forte dentro de mim que eu nunca tinha sentido. Porque foi uma voz poderosa, uma voz alta, gente. Não veio assim da minha cabeça. É como se tivesse alguém nessa sala falando alto comigo. Você vai ser arrebatada. E veio uma emoção tão grande, uma explosão dentro de mim que eu comecei a chorar. E eu nem sabia o que era arrebatamento. Eu vou ser arrebatada, mas... E quando aquela voz falou, é como se o arrebatamento fosse algo bom, algo que eu devia esperar. E aí eu comecei a chorar tudo. E nessa já não estava ouvindo mais nada do vídeo, porque eu chorava sem controle nenhum. E daqui a pouco aquela voz fala, avisa para a tua família, chama o teu filho, chama o teu marido. Eles também precisam saber disso. E eu fiquei assim, chocada, sem saber o que era mais. Ao mesmo tempo assim que eu fiquei chocada, sem entender, daqui a pouco veio assim um entendimento de que quem estava falando comigo era Deus. Só que lembre-se, eu não sabia quem era Deus Pai. Assim, eu sabia quem era Deus Pai, Deus Filho, mas eu não sabia quem era Deus Espírito Santo. Eu não conhecia Deus Espírito Santo. Então foi mais para frente que, no meu entender, que quem falou comigo foi o Espírito Santo. Apesar de alguns pastores dizer que quando você escuta assim uma voz muito audível, muito grande, fora, como se fosse alguém falando com você, ou é o Pai ou é o Filho. Que o Espírito Santo, quando fala com você, você escuta a voz dentro da sua cabeça, é diferente. Então, mas como eu não tive esse discernimento, mas também não importa se foi o Pai, se foi o Filho ou se foi o Espírito Santo. O importante é que Deus falou comigo sobre algo que eu nem sabia do que se tratava.
Então aquilo me chocou, no início eu não entendia, depois que fui me acalmando, veio o entendimento de que era Deus falando comigo. E além dele me dizer o que vai acontecer na minha vida mais para frente, ele me avisou para chamar o meu marido e o meu filho. Irmãos, eu vou fazer um outro vídeo, porque vídeos longos é ruim. Então, vou fazer por partes esse testemunho, tá? Então, já vou gravar um outro, encerrando esse, para não ficar muito cansativo. A paz esteja com vocês, meus irmãos.